Assim seja, irmãos. A paz de Alcha. Gratidão, papai, pela vida de cada irmão, né? Em nome de Alcha Machia. Maravilhosa a palavra está sendo revelada para nós nesses últimos dias, né? Assim seja. E eu falo para os irmãos assim que eu fico muito feliz com essa palavra, irmãos, porque essa é a minha esperança. A minha única esperança hoje que eu tenho é a palavra de Alcha, né? E a gente vê, os anciões vê a necessidade da igreja crescer mais. A igreja precisa crescer mais rápido, né? Você vê que estamos aí no estudo avançado, vocês vê que tem reuniões todos os dias, né? Isso tudo é para facilitar, né? Fazendo as lives e também estamos à disposição dos irmãos também todos os dias. Isso é para facilitar o crescimento dos irmãos, entenderam? Então, assim, Filadélfia necessita crescer mais, precisa crescer mais, né? Vamos colocar assim, já temos aqui aproximadamente 4 anos reunindo, né? Quando você pega uma criança que não sabe nada, entra na primeira série, na 4ª série, já está fazendo conta de dividir. E olha só, já escreve, já lê, já faz assim. Então, nós, como já somos adultos, nós conseguimos absorver mais do que uma criança, entenderam? Então, nós necessitamos, irmão, de crescer, né? Por quê? Porque é com o crescimento que vamos ser elevados, né? O crescimento, o papai já falou. Chegar lá, você não vai ser elevado lá não vai ter uma disputa para elevação, não. A sua elevação vai ser aqui na terra. O que você conquistar aqui, você leva para lá, né? Aqui é o local, é um local de provação para nós, né? No nome de Alcha. Então, há uma necessidade de nós, irmãos, dedicar mais na palavra de Al, né? Por quê? A gente tem a esperança do venho logo, né? Mas assim, a gente tem que levar uma vida da seguinte forma: o venho logo pode vir a qualquer momento. Eu tenho que levar uma vida comum em santificação, todos os dias, para que quando vem o venho logo eu estar pronto. Não marcar uma data, vou estipular uma data, daqui 1 ano vai vir, né? Daqui 1 ano vai vir, igual o anjo falou lá para Sara. Daqui 1 ano eu vou voltar e você vai dar à luz um filho, né? Ali foi uma data estipulada. Para nós não temos uma data estipulada para voltar para casa. Vai depender de nós mesmos. A nossa volta para casa depende nada mais nada menos de nós mesmos. Por quê? Quando o papai vê que estamos preparados de fato, aí sim nós voltamos para casa. Entenderam? Então é uma vida, é um preço que tem que se pagar. Quando eu estava em Sardes, né, quando eu conheci os nomes, e aí uma mensalidade de Sardes marcou o arrebatamento. E aí uma parte da minha mente falava assim, ó, o arrebatamento vai acontecer, paz de Alcha. Só que a outra parte falava assim, ó, mas o que você fez para merecer o arrebatamento? Eu ficava dividido em 2 condições, assim, ó. O arrebatamento vai acontecer, a nossa ascensão, a volta para casa vai acontecer. Só que no outro lado, no fundo do meu coração, tinha uma palavra falando assim, mas o que eu fiz para poder merecer? Qual que é a diferença minha para uma outra pessoa? Por que eu vou ser arrebatado e uma outra pessoa não vai, sendo que eu não tô digno ainda? E com o passar do tempo, fui aprendendo que é uma conquista para a gente poder ser ascendido, é uma conquista. Entenderam? Então, assim, não é só estar aqui. Não é só estar aqui. É muito mais, é muito além do que isso. É você merecer ser ascendido. Entendeu? Você está preparado. Por quê? Vamos subir. Aqueles que vai ser ascendido agora vai ser para uma batalha. Vai ser para um casamento. O mensageiro de Sardes, ele pensa que vai para um casamento porque não entende a palavra. Não entende que vai ter uma batalha ainda. Então, qualquer um, ele pensa que qualquer um pode subir qualquer um. Qualquer um que falar o nome Yal e Alcha, só não é assim que funciona. A gente está preparando para poder fazer uma missão lá em cima. Que missão? Lançar Satanás por terra. Entendeu? Fazer uma faxina no templo. Entendeu? E estipular um reinado justo para essa humanidade. Não é como o mensageiro de Sardes imagina que seja. Conhecer o nome hoje, igual quando a gente estava prestes ao 8 de abril de 2020. Irmãos, tinha fila para poder fazer a imersão no nome de Alcha. Aí o que passa na cabeça da pessoa? Eu vou descer as águas, vou subir e amanhã vou ser acendido? Você acha que seria fácil assim? Quando que foi fácil assim? Me mostra quanto que foi fácil. Nunca foi fácil. Se a gente tem o mínimo de leitura possível da escritura, você vai ver que nada foi fácil. Tudo precisou do quê? Precisou de uma prova. Abraão recebeu ali, né, o filho. Só que Al queria provar Abraão. Falou assim, ó, me dá o teu filho, o teu único, o que você ama, entendeu? Para ver se Abraão ainda temia Ial. Se Abraão amava Ial sobre todas as coisas, conforme o primeiro mandamento. E aí, o que Abraão fez? Toma o filho. Ele não negou, não ficou remoendo, não ficou murmurando. Pelo contrário, seguiu a vontade de Ial.
Entendeu? Então, hoje as pessoas, assim, um grupo de pessoas, que é aqueles de Sardes, né? Eles pensam que é fácil, já vai marcar uma outra data, pode ter certeza. A Páscoa tá chegando, com certeza vai ter data marcada. Mas aí você olha para eles e fala assim: olha, o que eles fazem para poder merecer? Sendo que nem se reúne, nem voltou às veredas antigas, nem se reúne. Vai fazer partir em pão em live? Entendeu? Vai fazer partir em pão em live? Oi. Rapaz, de ótimo, Marco. Paz de Alma, Marco. Ancião Marco. Rapaz, de ótimo, central. Eu fui, esses dias eu estava cortando o cabelo, e cortar o cabelo, e quando eu estava conversando, eu me mexeu no nosso meio, tá? Aham. E ele continuou como isso, não quis muito nosso meio, não. Não aceitou o método de mercado, de rotina nossa, como igreja. Ele me falou que ele já marcou a data já. Já marcaram de novo? Marcou uma data. Para essa parte de novo. Então, ou seja, é aquilo, né? Ele não entende, não conhece essa verdade, é como você falou, estão ali buscando ali, pensando ali que vai ser arrebatado com o casamento, né? Eles entendem o que de fato é, né? Porque pensa em subir de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas é só para falar que eu fiquei sabendo, eu fui o Alexandre, que está seguindo o convite, que foi marcado outra data. Aí. É só para te falar isso. Assim seja, gratidão, irmão. Então, assim, tá vendo? Marcaram outra data. Aí eu falo, e preparar? E preparar para a vinda? E preparar para a vinda? Tá preparando? Não tá. Tá uma vida assim, ó. Tá uma vida desdeixada. Nós não, nós somos totalmente diferentes, né? Irmão, pode ir com a cadeira, coloca aqui, ó, na frente aqui, ó. Coloca 4 cadeiras aqui. Nós não, nós estamos o quê? Preparando para poder ser digno de ser ascendidos. De uma forma o quê? Irrepreensível. Olha só, eles não têm noção nem de ancião e servo. Entendeu? Não tem noção nem de ancião e servo e querem ser ascendidos. Isso não faz sentido. Agora, nós que estamos preparando, já está sendo difícil, né? Olha só para você ver, reunindo, fazendo um estudo minucioso da palavra, entendeu? E ainda a gente vê que a igreja não está pronta, quem dirá eles? Entendeu? Então, irmãos, a questão do venham logo, que o venham logo seja para nós, irmãos, aquela condição do seguinte: não importa o dia, entendeu? Cedo ou tarde, se eu passar 1 ano, se eu passar 10 anos, 20 anos, eu sei que vai vir. Essa é a certeza, que vai vir. Se passar 1 mês, 2 meses, amanhã, não sei o dia, mas vai vir. Então nós temos que ter na nossa cabeça isso. Nós preparar para estar pronto para o venho logo. Não falar assim, ó, venho logo, ó, vai ser setembro de 2025, setembro de 2024. E eu me preparar para chegar. Não, não é assim que funciona com o IAL. Entendeu? Não é assim. E a gente vê essa dificuldade com a igreja hoje. A igreja hoje, infelizmente, ela está tendo uma dificuldade de entender a palavra de IAL. Muitas das vezes entende a palavra, muitas das vezes entende, mas na hora que vai se expressar não consegue. E a necessidade de Filadélfia é se expressar, porque a batalha não é na argumentação, é a necessidade, porque entender e guardar para si, irmão, não adianta nada. Você tem que entender e saber expressar o que você está entendendo. Aí você vai ter uma boa argumentação, porque a batalha é na argumentação. E quando a gente vê, quando o papai coloca um desafio assim simples, igual colocou na segunda, foi terça, né? Na terça-feira, e a gente vê, eu ouvi vários áudios, quase todos os áudios eu ouvi, e a gente vê assim, nossa, está muito baixo a forma que os irmãos estão se expressando. Entendeu? Tá muito bom. Os irmãos fazem bagunça. Começa a confundir a cabeça de vocês mesmos. A gente já sabe que a lua é quem? É Micael. Aí o irmão fala que a lua ali na leitura tá deixando bem claro. A lua ali. Aí fala de Alxa. Vocês não podem confundir as coisas. Vocês têm que ter calma. Tem irmão que você bota o desafio aqui agora, irmão, 1 minuto já tá respondendo. Fala assim, ó, esse irmão aí já tá afiado, mas na hora que você vai ouvir a resposta, não tem nada a ver com a pergunta. O importante, irmãos, não é a correria para você responder, é importante você meditar e falar assim, ó, eu entendi de fato essa passagem. Entender a fundo a passagem. Não é correria. Vamos correr aqui, irmãos, para entender rápido aqui, para poder ir embora. Não. Vamos meditar hoje, vamos meditar amanhã, vamos meditar. Estou falando agora da ascensão. Nosso venho logo, né? Para quando vir, tá todos preparados. Tá entendendo?
que você quer falar? Era que você tinha falado, a gente ia corrigir os termos. Aqui, ó. A 1 Pedro 4, versículo 18, irmão Ed Clayton mandou para mim aqui, ó. Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará um ímpio pecador? Por quê? Porque a gente sabe que os viçados são o quê? Pecadores. Eles não estão se consagrando aí, ó. A gente, irmãos, está num local que é totalmente puro. Essa terra é totalmente pura. Entendeu? E temos que ser a luz dessa terra, porque a luz e as estrelas é que iluminam a noite. E estamos no tempo o quê? O tempo da noite. Temos que ser diferente de todos os outros, inclusive do Tsars. Se o Tsars marca uma data, nós viu que ao não se agradou disso e por isso que o mensageiro de Tsars foi rejeitado, a gente vai cair nessa mesma condição? Lógico que não. Entendeu? Então, assim, Filadélfia, a igreja necessita mais necessita mais de fazer o quê? De treinar mais a argumentação. Irmãos, eu fico ministrando para mim mesmo. Entendeu? Eu fico ministrando para mim mesmo, praticamente o dia inteiro. Que eu fico meditando para mim mesmo. Algum irmão que tá alugando aqui. Nem a trombeta ainda não. Né? Então, assim, eu fico meditando o quê? Todos os dias para mim poder cada dia mais me capacitar. Entendeu? Para que quando vem logo, eu estar pronto. Você sabe o que é você andar tranquilo com a sua mente? Tranquilo, assim, falar assim, ó, se hoje vem logo, eu tô pronto. Não assim, ó, será que eu tô pronto se vir hoje? Entendeu? Deita em nome com tranquilidade. Se vem logo no dia do mestre, no próximo dia do mestre agora. Não é ficar assim, ó, nossa, será que eu tô... Não, vai chegar um momento que você vai saber quando você tá pronto, na hora que você descansar e sentir paz no coração, assim, ó, eu tô pronto. Porque a batalha minha já não é mais contra a carne, não contra o sangue. Porque isso eu já venci, já. Agora eu tô esperando a batalha celestial. É essa tranquilidade que Saul Paulo teve. Por quê? Lá em Efésios ele deixou bem claro. A minha luta, mas não é contra a carne, não contra o sangue. A minha luta agora é contra os principados, potestade, aqueles que habitam as regiões celestiais, desse mundo de trevas. Então, Saul Paulo já estava o quê? Você acha que Saul Paulo estava na correria? Eu tenho que morrer rápido para me poder... Não, ele estava tranquilo. Ele falou assim, ó... imagina escrever na tranquilidade, ele escrevendo, ó. A minha luta já não é mais contra a carne, nem contra o sangue, porque eu venci o pecado, não peco, e madeirei a mim mesmo. Neguei a mim mesmo. Eu neguei a mim mesmo para viver o Machia. Então, isso aqui já ficou de lado. Não tem mais pecado, não tem mais minha vontade. Minha vontade é ir algo, entendeu? A minha vontade já não é mais a vontade dessa terra, desse mundo. Agora, eu estou esperando a batalha celestial. Olha que lindo. Filadélfia tem que chegar nesse nível de maturidade para poder ser o vem logo vir. Entendeu? Não é ficar pensando, a cabeça fica pensando, será que eu tô pronto? Será? Nossa, tropiquei ontem na palavra, não fiz isso ontem, não foi. Não, tá tranquilo, entendeu? E a gente vê que os irmãos não estão nesse nível ainda. Entendeu? A gente chega a olhar e fala assim, os irmãos estão longe de chegar nesse nível, entendeu? Por quê? Porque quando você vê na carta dos anciãos de servos, fala assim, ó. Dos anciãos de servos? Fala aqui, ó. Conservar o segredo da fé. Com consciência limpa, exatamente. Abram então aí. Pode abrir, ó. 1 Timóteo 3. Vamos abrir. 1 Timóteo 3. 3 não. Tá, vamos lá. 1 Timóteo 3 me conta, não? 3.071. É exatamente isso. É exatamente isso. Ó, diz assim, ó. 1 Timóteo 3, versículo 8, ó. Os servos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé. Tá vendo? Segredo? Por quê? Porque para nós agora, irmão, é segredo. Não tá na hora de mandar pro povão. Porque a gente sabe que quem vai fazer isso é Gabriel. É ele que vai estar voando com o evangelho eterno para poder falar para todos os povos, multidões, nações e línguas. Essa é a missão de quem? De Gabriel. Agora o papai está preparando um grupo seleto. Por isso que fala assim, ó. Conservando o segredo, porque aqui ele colocou mistério, não é mistério.
Entendeu? Não é mistério. Mistério é Babilônia. Na cabeça, na testa de Babilônia está escrito lá, mistério, confusão. Nós não é mistério, nós somos segredos. Isso aqui é um segredo de quê? Segredo em família. Ó, conservando o segredo da fé. Tá vendo? O segredo da fé. Com consciência limpa. Entendeu? Com consciência limpa. É poder o quê? Poder deitar no seu travesseiro e dormir uma noite e falar assim, ó, eu venci, entendeu? O pecado já nem tá batendo mais na minha porta, porque você vê com Caim, o pecado já tá batendo na porta lá, ó. Nós temos que ser aquele que nem bate mais na porta. Por quê? Porque vem primeiro Satanás e tenta. Aí não consegue, aí você vence. Aí vem depois Satanás e tenta de novo. Aí você vence. Aí vem de novo ele tentar. Aí você vê, ele é tão preguiçoso que não vai tentar mais. Assim, eu vou deixar isso de lado, eu não consigo vencer ele. Entendeu? Vou deixar de lado. Porque você vê que na própria tentação de papai, ali ele fez a tentação e falou assim, ó, e o Satanás deixou ele pro tempo oportuno, né? Que tempo oportuno? Porque sabemos muito bem, quem batalhou ali foi quem? Foi Micael, a alma. Então aquele tempo oportuno é quando? É lá em Apocalipse 12, que ele vai subir, vai batalhar novamente com ele e vai vencer novamente. Entenderam? Então, olha só que palavra maravilhosa. Guardando o segredo da fé com consciência limpa. É essa consciência que temos que ter. Entendeu? A consciência limpa. De não estar pecando. De tá... Porque, irmão, sinceridade, eu já não vivo assim. Eu não tenho uma. É claro, eu vou fazer uma viagem na semana que vem, mas é para quê? Para me poder descansar. E todos podem fazer isso. Isso não é errado. Entendeu? Isso não é errado. Entendeu? Mas assim, o que eu penso? Eu já penso na minha volta. Já fiz a minha volta e falei assim, ó, e eu vou estar na minha viagem, vou estar todos os dias na live, porque essa é a minha alegria. Eu vou descansar do meu trabalho, a obra, eu não me canso da obra. Na verdade, a gente se cansa de quê? De dar a volta no deserto, né? Porque é difícil ensinar. Porque, olha só, pensa pra você ver. Pensa, ó, o irmão Márcio deve estar aqui na live, irmão Márcio, ele é professor. O irmão Márcio, ele estuda para poder ensinar. Né? Só que a matéria dele não vai crescendo. A matéria dele é a mesma. O que ele ensinou muitas vezes há 5 anos atrás, a irmã também é professora, né? Educação física. Tá bom, já é professora, né? Mas o que você ensinou ao seu aluno há 5 anos atrás é o que você ensina hoje, não é? Né? Dá a bola pro menino e vai jogar a bola na quadra. Comigo era assim. Tinha uns professores que eram mais marrentos, que não queria aprender a jogar xadrez. Eu falei assim, por que eu vou aprender a jogar xadrez? O que vai servir isso, né? Mas assim, mas não é. O que você aprendeu lá atrás, você imagina os professores de Filadélfia, que tem que aprender uma coisa ontem e passar hoje, irmão, para vocês. Exatamente. Você tem noção como é que fica a nossa cabeça? Entendeu? Você imagina, porque essa condição é uma condição de professor aqui, ó. Estamos como se fosse uma sala de aula, ensinando vocês. Exatamente. Só que é muito mais árduo que um professor. Não desmerecendo a profissão da irmã, jamais. Mas assim, olha, eu tenho que aprender ontem, e já passar hoje para os irmãos. O irmão Marco aprendeu ontem, aprendeu hoje e vai passar depois da manhã para os irmãos. E assim vai indo. Então um vai aprendendo num dia, até o próprio papai, porque ele também está crescendo em graça e conhecimento. Então você imagina a dificuldade e a responsabilidade que é isso, de aprender uma coisa ontem nós aprendemos. E hoje eu tenho que pegar e falar assim, nossa, agora eu tenho que pegar aquela palavra e passar para os irmãos o que eu aprendi ontem. Não que eu fiz uma faculdade de 5 anos atrás, não que eu fiz no ano passado, que eu ensinei no ano passado, no ano retrasado, que é uma matéria, né? Igual, por exemplo, o irmão Márcio, professor de história. Né? A história que ele conta é a história mesma, vai todos os anos. É a mesma história. Geralmente ele segue um cronograma da escola, mas geralmente é a mesma. A Guerra Fria, né? A Segunda Guerra Mundial, geralmente é a mesma coisa. Filadélfia não tem isso, irmãos. Entendeu? O ensino, ele é assim, 24 horas, ele atualiza, a todo momento pode vir uma atualização. Né? A palavra é viva e assim, é uma responsabilidade para os anciões imensa, irmão, vocês não têm noção. Eu falo com você, eu falei várias vezes, eu viro a rua da cada irmã aqui e começa a dar dor de barriga. Por quê? Eu penso assim, olha, o que eu estou falando não pode ser de mim. Você sabe por quê? Porque olha só para você ver, as reuniões dos anciões é o seguinte, a gente traz para os irmãos o que o papai trouxe. E o papai traz o que o pai dele trouxe. Entendeu? Exatamente. A gente estudou ontem sobre quem? Sobre a condição ali de Alcha, né? Da lua, lá em Salmos 89, né? A lua faz o quê? A lua reflete o brilho do sol. O que quer dizer aquilo ali? Porque ele está trazendo a mesma palavra que o pai dele trouxe. E o que os anciões faz? A mesma coisa, porque eu trago a mesma palavra que o papai trouxe. O que eu tenho que fazer para os irmãos é ainda triturar mais ainda para ver se vocês
pega o maior número de nutrientes. A questão do ruminante, né? Então, assim, irmãos... E o poço também, o papai colocou o mesmo... O mesmo poço colocou o mesmo nome, exatamente. A gente vai ver se a gente dá uma voltada lá. Então, olha só, de novo aqui, ó, versículo 9, de 1 Timóteo. Conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados, tá vendo? Está sendo experimentados. Está sendo o quê? Experimentados. E em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Aí eu penso, como é que o mensagem de Sades imagina que vai ser acendido sem nem ser experimentado? Porque isso aqui, só que o mensagem de Sades imagina assim, que na verdade eu nem sei o que ele imagina. Eu tento, mas eu não consigo pensar de tão maduro que nós estamos. Porque eu penso assim, ó, como é que a pessoa pode imaginar que vai ser acendido sem merecer, sem pagar o preço? Tem que pagar um preço, irmãos. E esse preço, ele não é barato. Você tem que negar a si mesmo. Entendeu? Não é barato não, irmãos. Não é barato não. Entendeu? Uma vontade, tô com vontade de fazer uma faculdade, entendeu? Aí fala assim, mas que tempo que eu tenho? Sendo que eu venho logo, eu posso fazer inscrição hoje, domingo já venho logo, no dia do mês venho logo. É mais fácil eu continuar na minha profissão, no meu trabalho, e me dedicar mais a IAL. Por quê? O sexto descendente de Adão é quem? Enoque. E Enoque é o quê? Homem consagrado. Consagrado a quem? A Ial. Então toda a igreja é consagrada a Ial. Entendeu? Toda a igreja. E quando você é consagrado a Ial, você dedica a vida a Ial. Os levitas, irmãos. Você acha que os levitas dedicavam a vida a Ial. E nós representamos os levitas. Os levitas, eles dedicavam, olha só, até na própria divisão das terras. Foram divididos para 12 tribos. E falou assim, Levi, você não vai ter herança nessa terra, porque a sua herança é Ial. A sua herança é Ial, quer dizer, aquele grupo ali, eles eram dedicados a Ial, fazendo link com consagrado a Ial. Então, irmão, esquecer tudo, esquecer passado, entendeu? Esquecer tudo que ficou para trás, esquecer parentela, porque a melhor forma de salvar nossa parentela é se nós ser ascendido. Porque se você não for ascendido e ficar nessa terra, você não vai conseguir salvar sua parentela. Vai virar para você e falar assim, você me tentou converter, nem você foi ascendido e quer vir falar de mim, de Yaosh agora? Pelo contrário, você vai dar um mau testemunho e pode ser que sua família nem seja convertida. Agora, você imagina para vocês que saíram de longe, vieram para cá e foram ascendidos. E aí chega na hora de vocês aparecerem para a sua parentela, né? Aí sim, ali a pessoa vai fazer o que necessário for para poder conquistar. Agora, você vem para cá, não conseguiu, vai voltar para sua casa, com uma mão na frente e outra atrás, fala assim, o nome é Yahweh, assim, peraí. Se você falou que existia uma ascensão, por que você não fez parte da ascensão? Você imagina a sua cara e fala assim, eu não fui digno. Mas, nossa, você dedicou sua vida? Não dedicou da forma correta. Então, irmãos, no nome de Yahushua, vamos dedicar a Ial, entendeu? E vamos que o venho logo para nós seja uma coisa natural. Não seja como o mensagem de Sades querer forçar a barra, porque com Ial nunca foi assim. E pagar o preço, é pagar o preço mesmo, entendeu? É negar a nós mesmos, madeirar a carne mesmo, não pecar de forma nenhuma. E é possível fazer isso, é possível. Porque Ial não iria colocar nenhuma carga sobre nós se nós não conseguíssemos carregar. Entendeu? Então, é possível e os irmãos precisam treinar mais argumentação, entendeu? Os irmãos necessitam, porque assim, tá muito fraco o nível dos irmãos, entendeu? Vocês pensam que os anciões do papai têm algo a mais que vocês? O que vocês acham? O que você acha, irmão Ronaldo? Sim. Que o papai e os anciões, você acha que tem uma diferença de vocês? Tem algo a mais que vocês? O que você acha? Vamos fazer o seguinte. Quem acha que sim, levanta a mão. Você acha que o papai e os anciões tem algo a mais, não tem? Tá. E quem acha que não, levanta a mão. Por quê? Mas aí teve irmão que não levantou nenhuma das mãos. O que vocês acham? É sim ou não? Tá vendo tão devagar que vocês é sim ou não? Aí os irmãos levantam assim, o outro levanta não. Aí tem um que não levanta nem as duas. Depois, o que tá passando na cabeça dessa pessoa? Quem acha que os anciões do papai tem algo a mais do que toda a igreja? Levanta a mão. Tá, vamos lá então. Vamos lá, beleza. Agora, quem acha que não? Poucas pessoas acham que não. Por que você acha que não, irmão? Irmão Felipe, paz de Alcha.
papai já falou, você vem na mesma condição. Exatamente. Presta atenção. O herdeiro nada se difere do escravo. Então, assim, irmãos, o que os anciões têm é dedicação. Sinceridade, não é nada diferente que vocês. E nunca seria, porque a mina foi dada uma para cada um. E a mina representa o quê? A fé. A mina foi dada um para cada um. Cada um de nós lá, ó, ganhamos uma mina. Ó, toma sua mina, toma sua mina. Quem vai multiplicar... Anciãos, então, acho que tem alguma coisa... Não tem. Isso nós aprendemos com o quê? Com a igreja. Entendeu? Isso aprendemos com a igreja. Porque é o seguinte, quando eu cheguei aqui, irmãos, sinceridade, está sem som? É porque tá ligando. Deixa eu voltar. Então, os anciões e o papai conquistou essa condição agora. Entendeu? Porque antes, irmão, vocês não têm noção como é que era a minha vida antes de conhecer Iau e Yaucha. Só que a partir do momento que eu conheci Iau e Yaucha, eu falei assim, ó, agora minha vida tem que mudar. E eu fui dedicando. Eu estava na mesma condição, às vezes inferior que muitos irmãos aqui, porque teve irmãos que teve um esterco. Eu não tive nada, irmãos. Eu falei com os irmãos, eu não sabia quem que era Moisés. Moisés eu achava que era meu vizinho. Eu não sabia quem que era Moisés, irmão. Sinceridade, eu fui entender, nem assim, ó, nem quando eu ia em escola bíblica, que era muito raro, quando minha mãe levava assim, eu sabia que existia, era um personagem, sabia qual que era o outro, que era Davi, isso aí eu sabia, né? Mas assim, saber o que ele fez, saber qual que foi a missão dele, eu não sabia de nada, nem sabia que os israelitas estavam no Egito, tinham que sair do Egito, eu nunca imaginava essas coisas. Eu fui começar a conhecer essas coisas em 2019, em setembro de 2019 mais ou menos, que eu conheci os nomes, que aí eu fui entender um pouquinho mais, que aí eu fui conhecer um pouco mais da história. Entenderam? Então, assim, são coisas, irmãos. O herdeiro nada se difere do escravo. Nada se difere. Então, a condição do papai dos anciões é igual de cada um aqui. Só que o papai dos anciões, eles dedicam muito. Essa é a diferença. E se nós conseguimos, o que impede de vocês conseguirem? Entendeu? O que impede? Não tem nada que impede. Entendeu? Nós não fomos ungidos ainda. Fomos ungidos ainda? Não fomos ungidos ainda. Olha só, para você ter noção, os anciões, ele está sendo experimentado também, assim como os servos. Aí fala assim, ó, se você deseja ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja. Aí fala um tanto de necessidade que o ancião deve seguir. Entendeu? Mas vai ser... Tem que ser aprovado ainda para ser a condição de ancião. É uma aspira, né? É uma aspira. Por exemplo, aqui, ó. Todos aqui tinham a condição de ser ancião. Tinha, cada um de vocês, homens. Entendeu? Só que teve os anciões lá atrás que se dedicaram mais. Aí foram levantados para poder trazer a palavra. Entendeu? Mas se dedicaram mais. Dedicaram. Eles... Vamos abrir aqui, ó. Na carta do ancião aqui, ó. 1 Timóteo 3. É logo aqui, ó. Fala assim, ó. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira, se alguém deseja ser um ancião, boa obra deseja. Tá falando aqui que já vem os anciões prontos aqui? Ó, vamos colocar assim, ó. O ancião é Shaul, é Marco e Bruno. Tá falando que já tem uma coisa predestinada? Não. Quer dizer, existe a predestinação, claro, né? Existe uma predestinação. Mas aqui não tá falando, ó, quem quiser ser ancião, boa obra deseja. Então, assim, quem quiser ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém. Então, esses anciões que foram levantados agora no final dos tempos, eles mostraram que é capaz mais de como é que se diz a palavra? De dedicar, de correr atrás do que o resto da igreja. Por isso que foram levantados anciões. Não é porque eu fui ungido, mas eu tenho porção dobrada. Não tem porção dobrada de ninguém. Nós estamos todos no mesmo nível. Só que de estrela para estrela tem diferença de brilho. E quando que a gente vê essa diferença do brilho? Aqui nessa terra. É aqui que nós vemos a diferença dos brilhos. E como é que eu vou? Você consegue aumentar o brilho? Consegue aumentar o seu brilho. Porque vai existir Yaucha, que recebeu o nome de Iau. Vai existir Micael, que recebeu o nome de Yaucha. Vai existir a plenitude do Espírito. E os 24 anciões. E abaixo, 144 mil. Os 144 mil não estão todos alinhados. Existem aqueles que dedicaram mais e dedicaram menos. É essa a diferença de brilho para estrela, de estrela para estrela, a diferença de brilhos. Tem um que foi dado uma mina, rendeu quanto? 10. O outro foi dado uma mina, rendeu quanto? 5. O outro foi dado a mina, fez o quê? Guardou ela no bolso. Tá vendo que tá vendo que foi dado na justiça um para cada um? Então, como é que os irmãos pensam que nós temos alguma coisa a mais? Temos mais, igual a irmã falou, mais responsabilidade. Entendeu? Temos o quê? Que correr mais atrás.
entendeu? Temos que correr muito mais atrás para poder trazer uma palavra. Muitas das vezes, os irmãos mandam texto para me corrigir, né, irmã Regiane? Não dá tempo, tem muita coisa para resolver. Às vezes tem que descansar também, né? O homem é de ferro, né? Então, assim, é mais responsabilidade. Entenderam? Então, cada um de nós está na mesma condição. Se os anciões estão conseguindo evoluir na palavra, conseguem pegar mais rápido as coisas, é porque os irmãos conseguem chegar nesse nível também. Porque o aluno ele vai ser igual ao mestre. Ele não vai ser superior ao mestre, ele vai ser igual ao mestre. É igual eu falei, isso aqui é uma representação de uma escola. Eu vejo isso aqui como uma escola, irmãos. Que eu estou aprendendo, entendeu? E tem que colocar em prática lá fora. Eu aprendo aqui para colocar em prática lá fora. Não é assim que é a escola? Você está na escola, 3ª série. Você aprende lá quando é 5 mais 5. Aí você tem que fazer uma conta lá. Quanto que é 5 mais 5? Ah, eu aprendi na escola. É assim que funcionam as coisas. Entendeu? Então, isso aqui é uma escola, isso aqui é um preparativo para vocês. Então, assim, se nós está no mesmo nível que vocês, a gente recebe a palavra no mesmo instante que vocês. Muitas vezes, papai liga para nós antes e fala ali alguma coisa, mas a mensagem que é dada aqui, irmãos, é totalmente dial. Porque nem se planejar é dessa forma. Entendeu? Você vê que tudo é conduzido. Você vê que o papai ele vem aqui, ele reflete a luz do sol mesmo. Porque ele não vem com esboço. Muitas das vezes ele vem com uma passagem para ter um norte só. Entendeu? Mas você vai ver que ele sai daqui, ele vai lá. Aí você pensa assim, ó, será que ele vai voltar? Aí você, quando você pensa, nós já voltou aqui de novo já. Aí eu penso assim, como que alguém consegue fazer um link assim? Eu já para ter esquecido há muito tempo. Eu já tinha ido para um caminho lá e não ia voltar aqui atrás. Entendeu? Mas isso é uma facilidade dele ensinar. Entendeu? E isso ele está aprendendo. Isso nós estamos aprendendo. Quem começou a ouvir as ministrações, tanto minha, eu falo principalmente minha, porque assim, irmãos, eu tinha vergonha, quer dizer, eu sou um pouco tímido, mas não sou mais porque agora eu estou em família. Não tem timidez mais. Para que eu vou ter timidez mais? Não tem mais. Mas antes, irmãos, eu gaguejava para poder ensinar os irmãos a ver os primeiros vídeos, os irmãos vão ver. Como é que a diferença daquela época para hoje? Eu falo assim, ó, aquela época eu era igual vocês. Irmãos, eu comecei a fazer vídeo mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, depois mais ou menos um ano e meio depois do dia 28, do dia 20 de abril, né? Mais ou menos um ano e meio. O que eu tinha para ensinar vocês é que eu aprendi um ano. Um ano, irmãos, um ano. Para quem não sabia quem que era Moisés. Entendeu? Então eu tinha que ficar assim, ó, a Michelle é a prova disso. Eu tinha que ficar meditando, eu pegava, ouvia história, deixa eu entender a história desse personagem aqui. Papai falava lá, vamos ler aqui sobre Daniel. Eu tinha que entender a história toda de Daniel. Agora eu entendi por que os nomes foram trocados pela Babilônia, porque lá atrás a Babilônia trocou os nomes dos israelitas. Agora faz mais sentido. A minha fé aumentou. Uma fé que era rasa no começo, hoje minha fé aumentou, porque eu tive respaldo bíblico. Por que os nomes é trocado hoje? Eu já posso falar assim para uma pessoa que eu tiver que litigar contra ela. Litigar com ela, vamos dizer assim, né? Por que você acha que o nome foi trocado? Você lembra lá atrás, na época de Daniel? Por que o nome de Daniel ali era Daniel e eles trocaram para Beltesazar? Aqueles 3 personagens, Ananiel, Micael e Azariel. Por que colocaram outros nomes de deuses ali de Babilônia? Isso acontece no final do tempo. Por quê? Tem uma passagem que está escrita em Eclesiastes 9 que tudo volta a acontecer. Aí você está vendo como é que é mais gostoso você dominar a palavra e saber expressar para uma pessoa? E é isso que está faltando em Filadélfia. Ter essa intrepidez, porque quando você lê aqui na carta do servo, deixa bem claro, pois aqueles que exercem bem a condição de servo, conquista para si mesmo posto de honra, bem com muita intrepidez. O que é intrepidez, irmão Fábio Júnior? Você sabe o que é intrepidez? É o oposto disso que você fez agora aqui. É você dominar a palavra. Isso é intrepidez. Entendeu? Eu estou falando para você, o que é intrepidez? Você não sabe nem o que é intrepidez? Tu quer levantar a mão, irmão? Não sei o que é intrepidez. O que é intrepidez? É você ter a palavra na ponta da língua. Quando alguém vir falar com você alguma coisa, você, não é bem assim não. Entendeu? É assim, assado. Você tem a palavra. Papai fazer um desafio, você meditar. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu pegar esse texto aqui, deixa eu responder conforme esse texto aqui. Deixa eu ver o que tem aqui para eu poder tirar de bom desse texto aqui. Ah, tá falando, a lua é Micael, o sol é Yalcha. Então, se o sol tá aqui e a lua tá aqui, quem tá falando então é quem? Ah, então é a Ial da luz inacessível. Porque os dois personagens estão aqui. Ah, então o testemunho fiel aqui é Micael. Por que é testemunho fiel? Peraí, domingo, papai trouxe a condição ali que Isaac, ele cavou novamente os poços que o pai tinha cavado. E no sistema solar, o sol, a lua reflete a luz do sol. Ah, entendi. Só que para você está tão longe isso, irmãos. E não pode estar tão longe assim, não. Porque nós já ensinamos os irmãos a fazer links. Hoje a palavra, ela é feita... Hoje, como é que a gente entende a palavra de Yal? Olha só como é que é maravilhoso, como é que a gente entende a palavra de Yal. É a condição do vidente. Por quê? Você pega um texto lá de Gênesis 1. Você consegue interpretar aqui uma profecia de Apocalipse. Você não interpreta da sua mente. Deixa eu pensar aqui como é que é. Ah, ele é o sol porque... Não, você pega a condição lá atrás e interpreta aqui. Você pega uma história. Deixa eu ver como é que foi a condição de Micael ter sido lançado aqui na terra. Aí você pega a história de José. Deixa eu ver a história, como é que Micael foi escolhido. Aí você pega a história de Davi. Entendeu? Deixa eu ver aqui como é que está sendo formado o exército agora no final dos tempos para poder subir e derrubar Satanás. Aí você pega a história de Gideão. É tudo a base da história. Entendeu? E essa que é a glória de Yal. E as pessoas falam, principalmente os SADs, a escritura está toda fermentada. O Vaticano possui o maior número de manuscritos possível. Foi tirado muita coisa daqui, irmão. Se com isso aqui nós já está fazendo, trazendo essa palavra na terra, imagina se a gente tivesse todo o manuscrito verdadeiro aqui. Exatamente. Você está vendo a glória de Yal? Que é, enquanto eles falam que é impossível, nós mostramos para eles que é possível, só que tem que ter dedicação. Eu não posso só, o arrebatamento vem aí, agora eu vou me preparar 15 dias, e depois, não veio, desanimar. Não pode ser assim. É ter uma sequência, é isso que o Flávio está tendo. Só que na medida dessa sequência, os irmãos não estão acompanhando essa sequência, e isso é muito preocupante. Não pode ser assim, irmãos. Vocês têm que acompanhar a sequência. Entendeu? Vocês têm que acompanhar a sequência. Fazer argumentação. Os irmãos que fazem os ruminares nas casas, irmão Naldo, pode treinar a argumentação. Entendeu? Faz igual os irmãos faz pergunta. Faz uma pergunta e faz assim, me dá a resposta. Escreve. Os irmãos têm muita pergunta escrita. Pega, escreve as perguntas e pergunta assim, irmã, por que assim se assado? E me dá uma passagem de explicação. A pessoa vai sentar e vai te falar assim se assado e vai te dar e vai falar. Entendeu? Vai falar. Você pode ver que a reunião do ancião Mauro é uma reunião muito didática. Por quê? E cada 1 minuto é 3 perguntas. 1 minuto, 3 perguntas. Irmão, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? Ali os irmãos treinam. E olha só como é que tá dando certo lá. Entendeu? E olha só como é que tá. Só que daqui que sai a palavra. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente, igual eu sou uma pessoa, o papai, ele traz ali algumas perguntas, ele traz muitas perguntas. Eu sou um que já não quero trazer muita pergunta, mas eu quero ensinar vocês para quando ele fazer uma pergunta, você está pronto para responder a pergunta. Entenderam? É dessa forma. O ancião Marco a mesma coisa, faz muita pergunta. O ancião Bruno também. Entendeu? Cada um tem um tempero. O maná é o mesmo, a palavra é a mesma, mas cada um tem uma forma de conduzir. Entendeu? E assim, os irmãos lá da África, o maná sai daqui. Entendeu? Não é um maná lá, um maná aqui, não. Eles pegam a nossa palavra aqui, transmite lá. E lá tá dando certo. Lá os irmãos conseguem ter mais intrepidez. Você vê na hora que os irmãos levantam, os irmãos é muito mais ágil. Que vocês necessitam dessa agilidade. Entenderam? O nome de Alcha. Então, irmãos, no nome se dedica. Entendeu? Isso aqui é tudo para nós, irmãos. Não tem mais nada. Eu falo assim, ó. No meu vocabulário já não tem mais e se não acontecer, não. E sim, vai acontecer. E quando vai acontecer? Mas quando acontecer, eu estou preparado. Não é? E se não acontecer? A pessoa vem para mim e fala comigo assim, Paulo, e se não acontecer? Eu falo assim, eu não entendo essa palavra que você está falando. Para mim não tem em si. Vai acontecer na hora certa. Cedo ou tarde. Pensa para você ver, irmãos. Olha só. As coisas semelhantes lá atrás e semelhantes com as coisas daqui. Pensa quando o povo saiu do Egito. Era uma caminhada rápida. Irmãos, você andando 40 anos, você dá a volta no mundo quantas vezes, irmãos? Pensa aqui, vamos calcular. Exatamente. Você andando 40 anos, quantas voltas no mundo que uma pessoa dá? Você pode pesquisar depois. Uma volta do mundo aí dura não sei quantos, mil dias, não sei, andando a pé.
Depois vocês pesquisam pra você ver. Vai no Google Maps lá e coloca lá, uma volta no mundo. Entendeu? Agora, a pessoa anda 40 anos. Por que teve que andar 40 anos? Porque aquele povo ali, era um povo que era incrédulo, não estava acreditando na palavra. Então, Yahweh falou assim, ó, essa geração não vai entrar. Não vai entrar. Apenas quem que saiu do Egito e quem entrou foi quem? Foi Josué e Caleb. Quem que representa Josué e Caleb, irmão? Joel. Quem que representa Josué e Caleb? Vamos lá. Representa qual? Quem representa Josué? Josué. Quem representa Micael. Muito bem. E quem representa Caleb? O nome que me escapa é Gabriel. Micael e Gabriel, exatamente, entendeu? E tem quem? Tem os levitas, né? Que representam o quê? Nós, a igreja, né? Então, assim, ok. Dando 8 horas por dia, 561 dias. Aqui, ó, para dar uma volta no mundo, ó, a pessoa 561 dias, caminhando 8 horas por dia, ainda tem descanso. Tem, ó, você vê, anda só 8 horas, quer dizer, anda um terço do dia. Um terço, né? Deixa eu ver. 8 com 8, 16... Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então, assim, olha só, eles dão 40 anos, irmãos. Entendeu? Andando o quê? Em círculo e não adentrando. Até o quê? Até Yahweh falou assim, agora quem eu quero que entre na Terra Prometida tá pronto. Então, agora que entre. Então, vou ficar pensando 1 ano, 2 anos, irmão, o tempo que for necessário. Entendeu? Porque o que eu vou herdar, irmão, é muito maior do que qualquer coisa. Entendeu? Há tempos atrás, nós falávamos assim, ó, tenho certeza que muitos falavam, eu quero ir pro céu, nem se for para varrer a rua do céu. Não é? A maioria das pessoas, todo mundo que eu conversava, falava isso, a mesma coisa, eu quero ir pro céu, nem se eu seja porteiro do céu, nem se eu seja... Irmão, e eu tô te chamando para você ser além do que servir no templo celestial. Então você tá tendo a oportunidade de ser muito além e vai escapulir essa oportunidade? Não pode. Então vocês têm que se dedicar, faça o ruminar, faça as perguntinhas, entendeu? Faz a pergunta para você, treina a argumentação, treina a palavra, que é isso que está necessitando de Filadélfia. Filadélfia está precisando dessa condição de treinar mais a palavra, no nome de Yahweh, assim seja. Vamos fazer, então, invocar? Em nome de Yahweh. Assim seja. Vamos invocar. Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão, Papai, por mais uma reunião na Tua presença, Papai. Peço que Tu venha nos conduzir hoje, Papai. Assim como todos os dias Tu tem nos conduzido, Papai. Nos dê a estratégia correta para poder aprender mais a Tua palavra e colocar em prática, Papai. Cada um de nós, no nome de Yalcha, que Tu nos dê o maná diário de hoje, Papai. Que a Tua palavra venha ser uma palavra esclarecedora para o Teu povo. Que os irmãos venham sair daqui entendendo a Tua palavra, Papai. Entendendo o significado das coisas, Papai. E que eles também venham saber expressar isso no nome de Yalcha, Papai. Dê a cada servo que está se dedicando, Papai, intrepidez à Tua palavra, para que eles venham dominar essa palavra, Papai. Porque sabemos que a nossa batalha, a qual estamos preparando aqui na terra, é uma batalha na argumentação, na palavra, Papai. E sabemos que vamos vencer, porque está escrito, Papai, no nome de Yalcha. Só necessito dos irmãos se capacitarem cada dia mais, Papai, para estar preparado para essa batalha. Uma batalha que Tu quer nos honrar, Papai, pois é uma batalha vencida, mas Tu quer nos honrar, Papai, fazer parte desse exército. Gratidão pela vida do Teu filho amado, Papai. Do Teu filho amado que se dedica todos os dias, Papai, para nos ajudar a crescer mais. Gratidão pela vida dos anciões que se dedica todos os dias, Papai, para ajudar a Tua igreja a crescer, Papai. Gratidão por cada servo que está aqui hoje, que está na live e que não pôde estar presente. Gratidão pela vida de cada irmão, Papai, no nome de Yalcha. Gratidão por tudo. Abençoa o nosso trabalho no campo, abençoa o nosso trabalho aqui também na cidade, no nome de Yalcha. Gratidão por tudo. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha,
grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iaucha. Assim seja. Assim seja. Em nome de Iaucha. Então vamos começar ruminando a palavra de Iau, né? Que é maravilhosa. Irmão, ficou um pouquinho baixo, mas deu para ouvir. Deu para ouvir? Assim seja. Grande paz de Iaucha. Irmãos, vamos abrir então lá em Salmos 89. Essa tem que ser na King James. Salmos 89. Vamos fazer uma leitura lá. Em Salmos 89. Todos abram aí, na King James, ok? Salmos 89. O título aqui fala assim, ó, promessa messiânica a Davi. É para Davi? Não é para Davi, é para o descendente de Davi, ok? Fala assim, ó, para sempre cantarei sobre inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos que o teu amor está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu eleito. Olha aí. Fiz aliança com o meu eleito. Quando falo meu eleito, faz um link lá no Monte da Transfiguração, né? Que fala assim, ó, quando ele estava reunido, tava as duas testemunhas, e ali o corpo mudou o quê? A face. Ali virou um ancião. E ali papai Iaucha, ele foi para a nuvem. E da nuvem veio uma voz, que quando a voz na nuvem é papai Iaucha. Falou assim, ó, esse é meu filho, o eleito. A ele ouviu. Tá vendo? E aqui em cima, ó, a ele ouviu. E aqui em cima fala assim, ó, para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade em gerações e gerações. Sim, anuncio. Como é que a pessoa vai anunciar? Em mímica? Não, vai anunciar falando. A todos que o teu amor está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu eleito, tá vendo? Meu eleito, jurando a Davi, meu servo. Estabelecerei a tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. Firmará o quê? O trono de geração em geração. Os céus exultam tuas maravilhas, mestre, e tua fidelidade nas assembleias do santo. Quem nos céus se comparará ao mestre? Quem é igual ao mestre entre os seres celestiais? Aqui está falando de quem? Aqui está falando de Iau da luz inacessível. Por quê? O papai não falou? O papai trouxe numa live... achei que estava ligando aquele ali, não estava rodando. Papai falou numa live, falou assim, ó, quando fala lá, santo, 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 perguntou assim, quem que é esse aqui? Aí os irmãos assim, esse aqui é o Iau da luz inacessível. Não tem como comparar a santidade de Iau da luz inacessível com ninguém. Ninguém é tão santo quanto Iau da luz inacessível. Ninguém é tão santo quanto ele. Entendeu? É isso que está falando aqui, ó. Quem nos céus, tá falando quem nos céus se compara ao mestre? Quem é igual ao mestre entre os seres celestiais? No conselho dos santos, Iau é grandemente temido e inspira mais temor do que todos os que cercam. Ó Iau, eterno, mestre dos exércitos, quem é igual a ti? Poderoso és tu, mestre, e tua fidelidade está ao teu redor. Dominas a insolência do mar bravio, quando suas ondas sublevam, tu as amansa. Mataste aniquilaste os monstros dos mares, desbarastaste os inimigos com teu poder e braço forte. O céu é teu, tu é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, os montes Tabor e Emon. Entoam hinos de louvor o teu nome. Tens o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. A justiça e o direito são base do teu trono.
amor e fidelidade precedem a tua passagem. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te. Tá vendo? Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te. Aprendeu, sabia? Não, aprendeu. Mestre, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. De dia e de noite, sabe exaltar o teu nome e se alegram com a tua retidão. Pois tu és a nossa glória, o nosso poder, e por suas compaixões reergue nossas frontes. O que é reergue nossas frontes? É levanta, né? Pois, sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Outrora em visão, falaste aos teus fiéis, dei o meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido. Tá vendo aqui? De novo, outrora em visão, falaste assim com os teus fiéis, dei o meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, ungiu com óleo santo. Mas aqui tá falando de Davi? Aqui tá representando um outro personagem. Quem é, irmão de Cleito? Papai Micael. Exatamente, Micael. Entendeu? Por isso fala do herói. Fazer um link lá com Gênesis 6. Depois a gente vai lá em Gênesis 6. O escolhido. Encontrei Davi, meu servo, ungiu com meu óleo santo. A minha mão o sustentará, e o meu braço será sua força. 22. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante dele os teus adversários, e exterminarei todos os seus inimigos. Minha lealdade e meu amor estarão sempre com ele, e o meu nome se erguerá em sua fronte. Porei sua mão para dominar os mares e comandar os rios. Ele me invocará, declarando, tu és meu pai, meu Ial, a rocha que me salva. E como é que é o nosso invocar? Irmã, deixa eu ver, irmã Valdete, como é que nós invoca? Invoca para mim ver aí, irmã Valdete. Levanta aí e invoca para nós aí. Aqui fala assim, ele me invocará, declarando, tu és meu pai, meu Ial, a rocha que me salva. Como é que nós invocamos? Nós invocamos Pai de Papai Alcha. Fala alto aqui, como é que nós invocamos? Igreja. Ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial. O que mais? E assim seja. Não, porque tu é o nosso pai. É o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui, Ele me invocará, declarando, tu és meu pai. Como é que é o nosso invocar? Ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial, ó Ialcha, ó Ial, porque tu é o nosso pai. Ele me invocará, declarando, tu és meu pai, meu Ial, a rocha que me salva. Pode sentar, irmão. Olha só na Yoshalã. Não, lê para mim aí. Aqui fala assim, ele me invocará, tu és meu pai, meu Ial e meu rochedo salvador. E aí, quem que é o salvador? Ialcha. Então, de novo, fala aí, Ele me invocará. Tu és meu pai. Meu Ial. Nós invocamos. Ó Ial. Agora vai. E meu rochedo salvador. O salvador é quem? Ial salva. Ialcha. Então, e nós colocamos Ialcha primeiro. Por que, irmã Marinalva, nós colocamos Ialcha primeiro? Pai de Ialcha. Ele é um intercessor. Ele é o intercessor, exatamente, o sumo sacerdote, né? Ele é o intercessor. Então, para chegar a Ial, nós invocamos ó Ialcha, o sumo sacerdote. Para chegar em Ial, ó Ial, é o que está escrito ali, lê de novo, irmão de Cleito. Salmos 89, 28, que na Yoshalã. Na Yoshalã. Na Bíblia Yoshalã. 27. Ele me invocará. Tu és meu pai. Tu és meu pai. Meu Ial. Meu Ial. E meu rochedo salvador. O Ialcha e Ial. Porque o rochedo salvador. Ialcha e Ial. Porque tu é o nosso pai. Tá vendo aqui que tá falando da gente aqui? Tá falando de Micael? Ninguém invoca assim. Ninguém invoca assim na face da terra. Nem os próprios de Sardes invocam. Entendeu? Primeiro eles colocam Ial primeiro, quando eles invocam. Ó Ial, ó Ialcha. Então, assim, a oração nem chega a Ial, porque tem que ter o sumo sacerdote, tem que ter o intercessor. Entenderam?
E isso não é uma prática dele como é uma prática nossa. Essa é uma prática nossa, restaurando as veredas antigas, assim como Esmirna invocava. E lembrando, aquele que representa, quem representa Esmirna nos descendentes de Adão e irmã Adriana? Pai de Alcha, igreja. Enos. Significa o quê? Homem mortal. Homem mortal. O que ele fez de mais magnífico que a história nos conta? Enos. Não? Quem que lembra? Ah, irmão Felipe aqui. Tá. Levantou primeiro, vai. Pai de Alcha. Ele foi o primeiro a invocar. Enos, homem mortal, foi o primeiro a invocar. Entendeu? Ele foi o primeiro a invocar. Então aqui, ó. Ele me invocará, declarando: Tu és meu pai, meu Ial, a rocha que me salva. Tá vendo a rocha que me salva? Ial salva, Ialcha. Eu também o constituirei meu primogênito. Por que não podia falar aqui de papai Ialcha e irmão Vitor? Por que não poderia estar falando de papai Ialcha aqui? E está falando de Micael. Por que não poderia estar falando? Por que não era Ial invisível falando para Ialcha? E sim, Ial invisível, né? Falando para Micael. Porque quando é primogênito é o primeiro filho, então teria outros, né? Teria outros. Então, e aí? Então é por isso que é Ialcha falando para Micael. Exatamente. Por quê? Exatamente o que o irmão falou. Porque Ialcha, ele é filho unigênito de Ial. É diferente, unigênito. Unigênito é único. Primogênito é que tem outros. Primogênito é o primeiro. Se tem o primeiro, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim, cada família tem a quantidade necessária, né? Mas quando é unigênito, é único. Então nós sabemos que Ialcha é aquele que saiu da onde? Da raiz. Ele é o filho unigênito, o filho único de Ial invisível. De Ialcha saiu os matrizes, que sabemos que era quantos? 10, né? E aqui tá falando para ele, ó. Eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra, tá vendo? Supremo sobre todos os reis da terra. Então aqui tá falando de Ialcha? Não, mas tá falando daquele Micael que vai se tornar Ialcha, entendeu? O primogênito, que vai dar o nome, o primogênito, entendeu? Você falou que ele vai se tornar, exatamente, exatamente. Você falou que ele vai se tornar Ialcha, né? E na Ialcha Lan fala: eu tornarei. Aí, ó, exatamente, ó. Versículo 28, fala assim, ó. Na Yoshalan, eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. Tá vendo? Exatamente. Eu tornarei. Aí aqui, ó, versículo 20. Tá vendo que tá falando de Micael? Uhum. Tá vendo que tá falando de Micael? Por isso que eu falo, tem um desafio. Aí você vai ler só 3 versículos? Não, você vai ler o versículo inteiro para você entender. Porque o capítulo inteiro. Porque o papai falou assim, ó. Você não pode ler o capítulo inteiro de Salmos 89. Ele falou assim, ó, você tem que dar a sua resposta nesses 3 capítulos. Vai ficar mais fácil ainda para vocês, porque era naqueles 3 capítulos que estava a resposta, versículo, né? Então vocês poderiam muito bem pegar... Alguém leu aqui o capítulo inteiro? Leu? Você leu o capítulo inteiro? E qual foi a sua resposta no desafio? Você acertou? Aí então, por quê? Leu o versículo... Você estava entendendo aqui que está falando de Micael, não era? Tá vendo? Tá vendo, irmã Adriana? Você leu o versículo inteiro? Capítulo inteiro? Eu tenho igual um Bruno, não sabia a diferença de capítulo. Então, e você foi uma das respostas mais erradas que teve, que falou que era Ialcha. A luz não é Ialcha, entendeu? Ialcha é o sol, entenderam? Então, assim, você pode fazer, entendeu? Não é que o papai colocou lá, 3 versículos. O que você vai fazer? Deixa eu pegar, além disso, deixa eu pegar o capítulo completo. Aí você lê o capítulo completo. O eleito, igual a irmã fez, ó, o eleito, eu constituí o meu primogênito, quer dizer, eu tornarei, né? Eu tornarei, quer dizer, não tá falando de Ialcha ali, porque Ialcha já é o primogênito, ele é o unigênito de Ial, então não tá falando dele, entendeu? Tá falando da lua aqui, entendeu? Então aí você consegue melhor a sua resposta, entenderam? É igual eu tô falando aqui com vocês, ó. Ó, versículo 27. Eu também o constituirei, em outras traduções, eu tornarei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Manterei meu amor leal por ele, para sempre, e minha aliança com ele jamais se quebrará.
Manterei o meu amor leal. Fazer um link com a mensagem de Filadélfia. Forçarei os sinagogas de Satanás, que se afirmem leal, dizem não são, pois mentem. Forçarei que venham e prostem teus pés, e reconheça que eu te amo. É isso aqui, ó. Manterei meu amor leal por ele, para sempre, e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência, ó, e seu trono como dias do céu. Tá vendo aqui? Se seus filhos abandonarem minha lei, não mais desejarem seguir meus mandamentos, e se violarem minhas ordenanças e desdenharem meus santos decretos, virei sobre eles com uma vara da aflição e castigarei seu pecado, sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele quem? Micael, representando aqui Davi, o meu amor benevolente, e jamais lhe negarei a minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Ó, de uma vez para toda eternidade, jurei por minha santidade, não faltarei com minha palavra a Davi. Sua descendência viverá para sempre, e seu trono estará diante da minha face, e durará como o sol. Durará como o sol. Durará como o sol. Como a lua, que não cessa de refletir sua iluminação. Que iluminação? A iluminação do sol. Porque é isso que você... O que você está falando aqui? Vai, senta rápido. Como lua, que não cessa de refletir sua iluminação. Fiel testemunha nos céus. Então está falando de quem aqui? Está falando de quem? De Micael. É aquele que reflete a luz do sol. É aquele personagem que nós estudamos domingo, que está novamente cavando os poços que o pai tinha cavado. Está desentulhando, porque os filisteus entulharam, colocaram ali tudo com até sujeira. Essa sujeira representa o quê? Essas palavras que as denominações hoje pregam. Essa imundícia desses evangelhos anátemas que ele prega. E o que nós estamos fazendo? Estamos refletindo, estamos tirando essa sujeira para que a água volte a ser o quê? Cristalina. Fazendo um link com Yaush Eliseu, que é o quê? Que pegou aquela água que estava amarga, né? Amarga o quê? Que não estava esterilidade, está trazendo o quê? Águas límpidas, cristalinas, entenderam? Então, quando fala assim, que a lua, ó, como a lua, que não cessa de refletir sua iluminação, que iluminação? Iluminação do sol, que bate nela e reflete na terra, fiel testemunho nos céus. Então, quem é a fiel testemunho nos céus? Micael. Micael é a fiel testemunha no céu. Fiel testemunha. Aí, não sei se vocês fazem isso. Aí, o que eu faço? Aí, papai vai lá, e aí ele me perguntou, porque não pense que é só para vocês, não, porque ele me liga. Mochá, o que você entende disso aqui? Aí eu não tenho tempo para poder pensar igual vocês, não, irmão. É questão de segunda que eu tenho que responder. Ele lê para nós. Tá com a Bíblia, Heitor? Lê aí, tal. O que você entendeu? Ah, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Uma coisa é você ter aí 2 dias para poder fazer um desafio. Outra coisa é você botar a prova. Mas eu fico feliz porque eu vejo uma necessidade de capacitar mais, porque a qualquer hora ele pode me perguntar desse jeito que ele faz. E ele me perguntou. Eu não estou aqui falando assim que eu sou melhor que ninguém, não. Mas na hora que me perguntou, eu dei essa resposta para ele. Ele falou assim, ó, tá mostrando que ele é fiel testemunha porque ele está refletindo a luz do sol. Ele exatamente daquele jeito que ele fala, entendeu? Então assim, por que eu peguei e vocês não pegaram assim? Olha que eu peguei instantaneamente, irmãos. Incrível, olha só que maravilhoso. Ele me ligou na terça-feira. Na semana passada, eu acho que foi na quinta-feira que eu ia trazer a Ruminão, eu tenho uma Bíblia que só fica lá em casa. Eu li essa passagem e marquei ela e falei assim, ó, eu vou mandar para papai essa passagem. Só que eu esqueci, porque assim, é tanta coisa na nossa cabeça. Mas eu marquei ela. Na hora que ele me ligou, na hora que eu li, eu falei assim, papai, há uma semana eu li essa passagem e ia te mandar, só que eu esqueci de te mandar. Entendeu? Mas eu já tinha entendido aquela passagem. Porque eu consegui fazer a associação. E isso não é coisa assim, além. Não é porque eu tenho porção dobrada. Não é nada disso. É porque eu liguei os fatos. Entendeu? Por quê? Porque eu participei dos vídeos ali falando sobre a lua, das estrelas, do sol. Eu sabia que o sol... Eu lembro muito bem quando eles tentaram falar com a gente que a Terra era plana.
Acho que por um mês eu acreditei, mas depois, quando o papai trouxe a palavra, porque nós também, aquele negócio, nós pegava a palavra e era igual os bereanos. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, não é isso, não. A terra não pode ser plana, a terra é redonda, né? Então, assim, foi uma coisa que é gradativa. Então, eu lembrei tudo disso, eu lembrei que ele falava lembrei da minha escola, né, quando falava, e ele reforçou que o sol, ele bate na lua e ilumina, por isso que a lua tem fases. Entendeu? Você vê ali que faz, tem um que só fica ali uma meia lua e vai crescendo até se tornar cheia. Ali porque o sol vai iluminando ela e cada hora pega num ponto dela. Aí eu falo, como é que o terraplanista fala que a lua tem brilho próprio? Aí será que tem alguém lá apagando assim? Eu falo assim, deixa eu colocar só metade. Ó, chegou o dia, agora tem que colocar ela inteira. Ah, irmãos, é muita tolice. Por isso que até Yao chama os filhos de Arão de idiota. Idiota, aprender a sagacidade. É uma coisa que não tem fundamento nenhum, entenderam? Então, vamos voltar lá. Então, aqui fala assim, ó, como a lua que não cessa de refletir a sua iluminação, fiel testemunho no céu. Então, nós aprendemos que fiel testemunho é quem? Micael. Por que ele é fiel testemunho, irmão Edgar? Me fala um pouco mais que você entendeu que ele é uma fiel testemunha. Por que ele é colocado como fiel testemunha? Pai Gelson, igreja. Tá vendo? Esse plano só eu lembro, mano. Mas... Irmão Leandro, o seu áudio está aberto, irmão Leandro. Esperto com os áudios, nome de áudio. Por que, irmão Edgar? Porque que, além do que o papai... Na verdade, ele ensinou até isso também. Mas o que você lembra quando fala assim, ó, fiel testemunha? Eu lembro lá de Apocalipse, que fala lá a respeito do... Tá, não esquece Apocalipse. Por que ele ganhou esse título de fiel testemunha? É porque ele reflete a luz do sol. Não, também, é lógico que é por causa disso, né? Mas é por condição que ele estava junto com o pai dele. Ele era uma testemunha com o pai dele. Essa é a base de tudo. Ele viu tudo. Ele sempre andou com o pai dele. Então, ele foi uma testemunha dos fatos que ocorreu com o pai. Entendeu? Pode sentar. Então, assim, quando fala fiel testemunha, é porque ele sempre andou com o pai. Entendeu? E ele é o quê? Fiel. Com ele não precisa de 2 ou 3 testemunhas, porque ele é o quê? Ele é fiel testemunha. Ele não vai mentir. Fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, exatamente. Fiel e verdadeiro, entendeu? Então, assim, não precisa de 2, 3, porque o pai confia nele, sabe que ele é fiel e verdadeiro. Então, uma testemunha já basta. Entenderam? Sim. Então, você vê que Micael, ele sempre andou com o pai. Desde a criação. Os irmãos leem depois, novamente, lá em Provérbios 8. Provérbios 8, a partir do versículo 22. Né? Ali fala da criação. Ele estava sempre junto com o pai. Quando o pai veio na terra, né, ali, na época do madeira, ali, quando eu falo época do madeira, para vocês lembrar, ter a associação dos tempos. Quem estava junto no corpo? A alma. Estava desde o princípio. Né? Desde o princípio, assim, desde quando nasceu, estava junto. Entendeu? Então, ele estava junto ali quando foi madeirado. A gente entende ali que é aquele que carregou o madeiro, né? A representação de Simeão ali, que o nome certo é o quê? Samial, fazendo um link com o juiz, o último juiz de Israel. Entendeu? Então, ele sempre foi testemunha fiel de todos os fatos. E o evangelho verdadeiro de Lucas, né? Vamos abrir lá em Lucas 1. Lucas é o que conta a história verdadeira de papai, né? E Lucas, conforme o irmão Bruno trouxe ontem, o nome de Lucas significa o quê? Iluminado. Iluminado. Aí nós estamos falando de lua, que é iluminado pelo sol. Nós pegamos Lucas. Lucas, ele era o quê? Você sabe qual que é a nacionalidade de Lucas, irmã Regiane? Qual que é a nacionalidade de Lucas? Ele era de qual nacionalidade, vamos dizer assim? Ele era israelita? Então ele era qual? Ele era um estrangeiro, ele era grego. Quando você pesquisa o nome, o nome Lucas é um nome grego. Entendeu? Então ele era o quê? Ele era israelita? Não, ele era um estrangeiro. Né? Lucas, médico estrangeiro, significa iluminado. Está apontando a quem? Para aquele do final dos tempos, Micael, que não veio na nação de Sial. Ele é como se fosse um estrangeiro. Ele é um estrangeiro, né? Porque não nasceu em Sial. Médico. E conta os fatos que aconteceu com o pai. Minuciosamente. É o que Lucas fez aqui, ó. Lucas 1, versículo 1. Olha aí, abre aí. Lucas 1, versículo 1. Esse é o único evangelho verdadeiro que acontece realmente os fatos, que narra realmente os fatos que aconteceram com o papai.
O de Mateus não tem nada a ver com o papai. O de Lucas não tem nada a ver, por quê? O de João não tem nada a ver. E o de Marcos também tem nada a ver com o papai. O único que conta a verdadeira história de papai é o Evangelho segundo Lucas. Entenderam? Aí olha só aqui, ó. Lucas, que representa quem? Representa Micael. Fala assim, ó. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, tá vendo que muitos tentaram narrar? Só que aqueles lá eram testemunha fiel? Não, era testemunha infiéis. Por quê? Colocou que andou sobre as águas, colocou em outro que transformou água em vinho, colocou em outro outras coisas que não tem nada a ver, colocou no outro que ele foi injusto, que ele dividiu os talentos, um para um, outro para 3, outro para 5. Agora de Mateus não, de Lucas não. O de Lucas foi uma mina para cada um. Isso é justiça. Ó, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio. Tá vendo? Desde o princípio. Escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, Lucas aqui, ele fez uma pesquisa o quê? Minuciosa. De pessoas que viram, que tiveram o quê? De testemunhas. Aí tinha mais de 2 testemunhas. Aí foram várias testemunhas, que foram testemunhas oculares. O que o Lucas fez? O Lucas mesmo estava ali com o papai? Não. Mas Lucas pegou ali, ó, vamos dizer assim, pegou Johanna. Johanna, o que aconteceu? Aconteceu isso e assado. Aí foi escrevendo. E depois colocou tudo em ordem. Entendeu? Colocou tudo em ordem. É o que está acontecendo com nós hoje. Nós estamos o quê? Nós estamos interpretando tudo em ordem. Exatamente. Para os irmãos. Então Lucas representa quem? Micael, né? Micael. Até mesmo ali o nome, né? O nome Lucas, o iluminado, né? Nós entendemos agora a questão do sol. Entenderam? Então Lucas foi o quê? Uma testemunha. Contou os fatos verdadeiros, né? Uma testemunha. Aí a gente vai lá em Apocalipse 3, versículo 14. Ainda era uma coisa que a gente estava em dúvida. Quem que revelou o livro de Apocalipse para Johanna? Por parte, a gente achava que era quem? Yalcha, aquele que vai receber o nome de Yal. Só que hoje entendemos que é quem? Que é Micael, que vai receber o nome de Yalcha. Inclusive, na visão, vamos abrir aqui, ó, Apocalipse 1. Na visão, a gente já vê que é Micael. Você vai ver por que a gente vê que é Micael. Eu pessoalmente investiguei tudo em minuciosa. Aqui, ó, o irmão, eu tá falando aqui que na King James está escrito assim, que eu, lá em Lucas, né, quando o Lucas está fazendo a busca acurada, falou assim, eu pessoalmente, fez o quê? Fala assim, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever um relato. Exatamente, tá vendo? Então, a melhor parte está na King James. Oi, mano. Lucas 1:3. Fez investigação apurada desde o princípio. Exatamente. Exatamente. E Provérbios 8 também fala, né? No princípio, Yal me criou, né? Yal me criou lá em Provérbios 8, a partir do versículo 22, né? Primícia suas obras, né? Dos seus feitos mais antigos, desde o princípio, né? Fazendo um link com quem? Com a testemunha fiel e verdadeira, né? Fiel e verdadeira. Ele andou também com o Shaul Paulo. Lucas andou com o Shaul Paulo. O Shaul Paulo estava com a alma dentro dele. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante ontem, na hora que o papai falou de Abial? Que Abial, Abial ali, ele representa quem? Papai Yalcha. Né? Papai Yalcha. E Papai Yalcha, ele não teve filhos terrenos. Né? E eu lembrei também que Shaul Paulo também não teve filhos terrenos. Verdade. Entendeu? Foi uma curiosidade que eu pensei na hora, sabe? Na hora que eu estava indo embora, né? Pode ser que tenha algum tipo de sentido, né? Mas mais pra frente há de revelar, né, se for necessário, ok? Mas foi só uma associação, e que estava dentro dele era a alma do Espírito, né?
Foi só uma associação. Assim como a alma do espírito estava no corpo de Papai Alcha, a alma do corpo, né, estava no corpo de Papai Alcha, depois a alma do corpo também ficou em quem? Em Shaul Paulo. E Shaul Paulo também não teve filhos, né? Só um detalhe, né? Então, olha só. Apocalipse 1:1. Fala assim, ó. Apocalipse 1:1. Fala assim, ó. Revelação de Yahshua Mashiach. Que Yahweh lhe concedeu. Ó, revelação de quem? De Yahshua Mashiach. Revelação de Yahshua. Que Yahweh lhe concedeu para mostrar-se aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou por sinais, por meio do seu anjo enviado. Enviou quem o anjo? Enviou a Yohana. Quem que é o anjo? Micael. Então, quem narra a visão, quem dá a visão ali para Yohana é quem? É Micael. Aqui deixa bem claro, na leitura a gente consegue entender isso. Ó, revelação de Yahshua Mashiach, e Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais, por meio do seu anjo enviado ao seu servo Yohana. Então, o anjo que foi enviado, que mostrou o Apocalipse para Yohana. Que anjo? Micael. A qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua. Feliz o leitor e os ouvintes dessa palavra, dessa profecia, que observa o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Aí aqui, ó, no versículo 4, deixa eu ver se é aqui 4 mesmo. Seria o Lucas 1, agora Apocalipse 1. Lucas 1, Apocalipse 1. Não, vamos pegar aqui no versículo 9. Vamos pegar o versículo 9. Ó, eu e Yohana. Quem que mostrou, então, a visão para Yohana? Micael. É um anjo enviado, correto? E esse anjo enviado é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, né? Ó, eu e Yohana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Yahshua, encontrava-me na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Yahweh e do testemunho de Yahshua. Tá vendo? E do testemunho de Yahshua? No dia do mestre, fui movido no espírito, sabendo muito bem que aqui é no espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas. Quer dizer, a voz estava ordenando. Qual que a voz que estava ordenando, então? A voz do anjo enviado. Entendeu? A voz do anjo enviado ordenando. E quando fala ordenando, que fala ele não é a voz de comando? Ele é a voz de comando, exatamente. Ó, envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Quando voltei-me, vi um candelabro de ouro com 7 hastes. Aqui não é 7 candelabros, é um candelabro com 7 hastes de ouro. E no meio do candelabro, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido com a altura dos pés, um cinto de ouro. Os cabelos da sua cabeça eram brancos como a lã branca. Fazendo link com quem? Com um ancião. Entendeu? Fazendo link com o ancião. Então, esse aqui é um ancião, né, já no corpo de Papai Yahshua. Entendeu? Um ancião já no corpo de Papai Yahshua. Esse aqui é aquele mesmo ancião que foi visto lá na transfiguração. Porque o cabelo dele não estava branquinho e as vestes brancas também. É o mesmo. Entendeu? Isso é uma visão. Entendeu? Ó, versículo 14. Os cabelos da sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos pareciam chamas de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente do fogo. Sua voz era como um estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca tinha uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol. A sua face era como o sol. A sua face era como o sol. Agora volta lá na passagem que a gente estava lendo lá. Salmos 89, versículo 36. Sua face era como? Sol. Sua face era como? Sol. Sua face era como? Sol. Salmos 89, versículo 36. Sua descendência viverá para sempre. Seu trono estará diante da minha face e durará como sol. Associando o mesmo personagem.
E também faz um link lá com Ialcha 30. Vamos lá em Ialcha 30, versículo 26. Ialcha 30. Ialcha 30, versículo 26. Deixa eu pegar também na King James para ver como é que tá. Ialcha 30, versículo 26. Ó, Ialcha 30, versículo 26. A face dele é como o sol. Você viu que os dois textos é a mesma coisa que está escrito? Agora aqui, ó. Então, a luz da lua, porque lá em Salmos 89, ó. Lá em Salmos 89, fala assim, ó. Ó, sua descendência viverá para sempre, e seu trono estará diante da minha face, e durará como o sol, né? Durará como o sol. Como a lua, que não cessa de refletir a sua iluminação, fiel testemunho no céu. Você vê que ela é fiel, que ela era a lua, só que ela é exaltada na condição de sol. Por quê? Porque quando fala que ele era, quando ele é a lua, que reflete a iluminação, é que ele fala o seguinte, a palavra do pai dele, ele fala a mesma coisa. Ele não muda nada. Entendeu? Ele não muda nada. É igual a condição dos evangelhos. Os evangelhos, quando você lê, uma pessoa leiga acha que é mais ou menos igual. Né? Ah, só mudou que um é talento, outro é mina. Ah, só mudou que na genealogia de um está falando que é de Natã, no outro está falando que é de Salomão. Ah, essas coisas aí são detalhes. Para as pessoas, os 4 evangelhos falam de uma mesma pessoa. Mas não é. O fiel e verdadeiro fala assim, não, esses 3 aqui são falsos, o verdadeiro é esse de Lucas, é esse que conta a história verdadeira de Ialcha, entendeu? É diferente de uma pessoa que é falsa, que fala assim, ó, vou colocar uma coisa aqui para dar mais uma apimentada, para mostrar que ele era a pessoa que tinha superpoderes, andava sobre as águas, pessoas que transformam água em vinho, entendeu? Essa pessoa foi uma pessoa fiel? Não, ela acrescentou palavras humanas ali, e tornou aquele evangelho apontando para um outro Mashiach. Já o de Lucas é um evangelho totalmente assim, ó. A pessoa que leu o evangelho de Lucas fala assim, ó, esse ser que veio aqui é uma pessoa normal. Não tem, assim, grande coisa de falar assim, fez grandes milagres. Eram milagres, vamos dizer assim, milagres que faziam através da fé da pessoa. Quando encostava na pessoa, ó, a tua fé te salvou. Ele não fala assim, ó, eu fui o bom e te curei. Não. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, entendeu? Ia lá comer na casa do publicano, entendeu? Então, assim, são coisas que no evangelho de Lucas fala de uma forma fiel. Nos outros evangelhos não é fiel. Então, quando a gente pega essa condição aqui, ó, sua descendência viverá para sempre, seu trono estará diante da minha face e durará como o sol, como lua que não cessa de refletir a sua luz, a luz do sol, fiel testemunho nos céus. Ele foi tão fiel, que o pai falou assim, agora eu vou exaltar ele na condição de quê? De sol. Ele era a lua, ele era o luzeiro menor. Agora vai se tornar o luzeiro maior, o sol. É o que está escrito aqui em Ialcha 30, versículo 26, ó. Então, a luz da lua, será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos. Quando que vai acontecer isso? No dia em que Ial pensar a ferida do seu povo e curar as chagas resultantes do golpe que sofreu. Vocês vão gravar isso aqui, ó. Que dia que vai acontecer isso? No dia em que Ial pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu, entendeu? Do seu povo. Que povo? Tanto Micael quanto nós. Daniel 12. Se levantar-se o quê? Micael, o grande príncipe, aquele que protege os filhos do teu povo. No dia em que Ial pensar a ferida do seu povo, entendeu? Essa é a condição do venho logo. Aí a luz da lua será como a luz do sol. E assim, ó, na NVI, a mesma passagem. Na NVI fala assim, ó, a luz da lua brilhará como o sol. Exatamente, aqui, tá vendo? A luz da lua brilhará
como o sol. Fazendo um link com as duas passagens que a gente viu. O aspecto do rosto era como o sol. Entenderam? Muito bem, irmão. Muito bem. Ok? Agora volta lá em Apocalipse. Apocalipse 1. Hoje vemos como um espelho, né? Em partes. Exatamente. Muito bem. Agora você vai achar essa passagem pra gente. Então acha aí e lê pra gente. 1 Coríntios 3, 13? Acho que é. 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Vem. Olha. Peraí. Vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 12. Fazendo link àquela que a lua que é iluminada pelo sol e reflete a luz do sol, né? É como se fosse isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O sol tá aqui. Aí a luz é do sol. Aí bate aqui na lua e vem pra terra. Tem que até que desenhar pros irmãos pra ficar bem didático, entendeu? A luz é dela, do sol. Isso. O sol vem com a luz, ó. Aí bate aqui na lua. Aqui, até na lua aqui, ó. Aí a lua reflete na terra. Entendeu? É só um intermediário, né? Em vez de a luz vir direto para cá, à noite, ela bate na lua e vem para cá, entendeu? A lua é como se fosse o quê? Um espelho. Como é que é a palavra que a gente fala quando é o sumo sacerdote? É um mediador, né? Entre Yah e os homens. A mesma coisa agora. Em vez da palavra vir para... Oi, papai. Paz de Alcha. Aí você lembra lá da antiga aliança. Yah queria falar com o povo, mas o povo teve tanto medo e falou assim, que fale através de Masha. Exatamente. Fala a nós através de Masha, fazendo link com o espelho que reflete, né? Exatamente. Hoje vemos como o espelho, ou seja, como a lua que reflete, né? Depois você mostra para os irmãos essa parte. Deixa eu ler aqui. Ó, aqui fala assim, ó, 1 Coríntios, precisa abrir não, vou só ler, tá? A irmã Líria que lembrou desse detalhe, muito importante, ó. 1 Coríntios 13, versículo 12. Procura a parte que o povo falava com marcha lá, aí o povo ficou amedrontado. Falou, não quero que Yah fale diretamente com nós. Que marcha fale com nós através de Yah, né? Ó, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 12, fala assim, ó. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo, entendeu? Um reflexo, como um material polido. Entretanto, haverá o dia que o veremos face a face, e a sua face é como sol. De novo, ó. Agora, 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo. Qual que é o reflexo? Da luz do sol batendo na lua e vindo para nós, para a terra, né? Vemos um reflexo. Mas chegar o tempo que veremos o quê, ó? Agora, porquanto, enxergamos apenas um reflexo. A lua é um reflexo da luz do sol. Como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Tá vendo? Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior entre eles. Tá vendo? O reflexo, hoje vemos como um reflexo a condição ali da lua, porque em vez do sol vir direto, o sol bate na lua. É lógico, estamos no período da noite, né? Lembrando disso. Né, estamos no período da noite, né? O sol bate na lua, que é um espelho, e reflete em nós, né? E Yah não fala diretamente, ele fala com um, para que esse um fale com nós. E esse um é quem? Micael, o mensageiro da era de Filadélfia. Tá vendo? Irmão Shaul. Oi, papai. Pega aí Apocalipse, antes do Anointing Play te mostrar, pega aí Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:15. 1:15. Ó, Apocalipse 1:15. Todos abrindo. Ó, os pés tinham o aspecto de bronze quando está incandescente no fogo.
E sua voz... Isso, agora você vai pegar agora na Almeida Corrigida Fiel. Vou pegar aqui, Almeida na Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Tá, Corrigido Fiel? A de cima. Versículo 15, ó. E os seus pés, semelhante a um latão reluzente. Os seus pés, semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Isso, tá vendo aí o latão reluzente fazendo link com o que hoje vemos como um metal polido? Exatamente. Pega naquela tradução, como enxergamos como um latão, como um metal polido, vai. Ó, tá na King James. Aqui também tá. Versículo 15, ó. Não, é aqui não. Volta aqui lá para mim. 1 Coríntios 13, 12. Ó, fala assim, ó. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo, como em um material polido. Isso. Então você vê essa tradução lá por cima, mas tem uma tradução que fala assim, como latão polido. Tem, eu vou achar aqui agora, quer ver? 13, 12. Eu digo assim, lá em Apocalipse, tá. seus pés. Como um latão polido, exatamente. Como latão polido. Ou seja, lá está falando na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, como latão reluzente. Exatamente. Reluzente. Então, aquele ali é aquele que reluz. Exatamente. Então, se aquele ali, ele reluz, é porque ele é a lua. Então, você viu aqui, ó, que ele está referindo um detalhe. Os pés. Por que fala que os pés é que reflete? Você quer que eu fale ou quer perguntar alguém? Pergunta o irmão de Cleito. Por que os pés que reflete? Por que os pés que reflete? Paz de alça, papai. Paz de alça, ancião. Paz de alça. Paz de alça, igreja. Porque a gente vê lá em Efésios 6 que os pés, ele é a sandália da preparação com o zelo do evangelho da paz. Então, os pés é o que calça com a palavra para anunciar. Portanto, os pés que reflete, porque ele reflete a mesma palavra do seu pai. Assim, quase que você acertou, irmão Paulo. Eu estava na esperança que ele ia falar. Olha só, estava na esperança que ele ia falar. Ele falou direitinho, mas ele tropeçou. Por quê? Porque ele é o único que traz o evangelho de Lucas. Exatamente. Olha aí, ele acabou de falar, calçando com zelo, tá vendo? Para propagar o evangelho. Lá, ele fez com zelo, uma pesquisa minuciosa, fazendo link com o quê? Aquele que reluz, a lua, ele era testemunha ocular dos feitos do seu pai. Exato. Então, quando está falando ali, calçando a sandália com zelo, tá vendo? Da preparação do evangelho. Do evangelho. Exatamente. Ou seja, testemunha fiel que conta os atos do seu pai no evangelho. É o único. O único, exatamente. Exatamente, papai. Tá vendo que detalhe importante? Olha só que detalhe importante, irmãos. Ó. E os seus pés, semelhante como um latão reluzente, quer dizer, tá reluzindo algo, representando o quê? A lua, que reluz a luz do sol. Irmãos, tem como isso ser uma coincidência?
né? E Lucas é o quê? O iluminado, né? O iluminado, entenderam? Então, olha só que maravilhoso. Vamos abrir rapidamente lá em Efésios 6, só para mostrar que lá fala apenas de um evangelho, e não de evangelhos, apenas de um evangelho. Vamos lá. 6.046. Efésios... Hã? Não, Efésios 6. 6:14. Efésios 6:14. Tá vendo? Você foi no caminho certo, entendeu? Só faltou falar que era um evangelho só. Porque é nos detalhes que trabalha. Por quê? Se é uma pessoa que está ouvindo a live pela primeira vez, porque vai ouvir, vai ser milhares de pessoas que vão ouvir essas lives depois que nós for embora, né? Então, quando as pessoas vão ouvir essas lives, aí vai assim, se for a primeira vez, ainda vai pensar, são 4 evangelhos. Mas quando em toda a live, quando a gente vai falar de evangelho, reforça que é apenas um evangelho, a pessoa já entende melhor, entendeu? Lembrando, estamos nos alimentando e guardando para a era de Laodiceia, tá? Então sempre a gente tem que ser bem didático, né? Porque agora a gente já tem um conhecimento maior, mas vai ter aqueles que vai chegar, porque as pessoas não têm a paciência de pegar o primeiro vídeo. Sabe o que elas vão fazer? Vai pegar o último vídeo, entendeu? Vai pegar o último vídeo, às vezes a gente traz para frente, entendeu? Ainda mais que é mais de 1000 vídeos. Marcelo. Oi, papai. Então, quando o querubim quer deixar a marca dele, quantas bocas? Pergunta para o Cleito, quantas bocas o querubim tem? Quantas bocas o querubim tem? Paz de áudio, papai. O querubim, ele tem 4 bocas. E uma delas é de homem, não é? Exatamente, papai. E uma delas é de homem. Então ele colocou o quê? Mais três. Exatamente. Exatamente. Ou seja, quando tem o de Lucas, ele é o evangelho de homem. Entendeu? E os outros são de animais. Exatamente. Tremendo. Exatamente, papai. Vocês entenderam? Por isso tem um evangelho verdadeiro e 4 que não são. Ali representa as 3 bocas ali dos animais, que representam o querubim, né? É muito lindo, irmãos. Ó, Efésios 6, versículo 14, ó. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi os rins com a verdade, e revesti da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Tá vendo? O evangelho da paz. Por isso que lá em Apocalipse 1:15, vamos lá. 1:15 fala assim, ó, e os seus pés, que pés? Aquele que propaga o evangelho da paz é semelhante a um latão reluzente, quer dizer, tá reluzindo do sol na lua e refletindo em nós. Tá vendo, irmãos? Vamos de novo lá então, Apocalipse 1. Irmão Shaul. Oi, papai. Aí você vai lembrar daquela passagem que fala como é belo os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Né? Vamos lá em Alcha. Tá em Alcha. Alcha o quê? Vamos lá, vamos caçar. E Alcha. Vamos ver se é 52. Alcha 52. 52. Gratidão. Quem falou? 52. Eu, Robson, Ah, eu. Aí fala eu. Aí você... E o churrasco? Tava gostoso do churrasco? Estava muito maravilhoso, mais maravilhoso é ali naquele lugar ali, fazendo aquele trabalho lindo ali. Exatamente. E Alcha 52. E Alcha 52, versículo 7. Pode ser na Yalxalão. Mas pode abrir aqui. Se você ver que tá melhor aí, você me fala. E Alcha 52, versículo 7. Ó. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que anuncia. Aqui fala só a paz. Vamos ver na King James. Fala que versículo que é 7. Aqui, ó, que também tá bom.
Fala assim, ó. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas de salvação e que comunica a paz e traz boas notícias, que proclama a salvação e que declara em Sião, o teu Iau reina. Tá vendo? Pega outra tradução, vamos ver outra tradução. E aí você viu que está falando aí daquele que reluz, né? Daquele que reluz, exatamente. Então, por isso que é os pés com latão reluzente. Exato. Então, ele reluz o quê? As obras do seu Pai, como a lua reflete a luz do sol. Exatamente. Então, ele anuncia, aí nessa passagem deixa claro que é o mensageiro. Ele anuncia as obras do seu Pai, né? Exatamente. Ele anuncia as obras do seu Pai, ou seja, testemunha fiel e verdadeiro. Exatamente, papai. Muito lindo. Entenderam? Então, volta lá em Apocalipse 1. A gente está... Oi. Vamos lá então, exatamente. Vamos lá. Antes de ir lá em Apocalipse, vamos lá em Êxodo. Êxodo 20, 18. Pode abrir aí. Êxodo 20, 18. Gratidão, irmão. Olha só, aqui em Apocalipse 9, versículo 10, fala assim, ó, no dia do mestre fui movido no espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, né? Como de trombeta. Aí aqui em Êxodo 20, a partir do versículo 18, fala assim, ó, todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo. Ficou de longe e disseram à marcha, fala-nos tu. Tá vendo? Fala-nos tu. Porque foi convocado todos ali para se apresentar perto da montanha e que Iau falaria da montanha, né? Iau falaria para o povo. Só que foi uma voz tão, para nós, assim, maravilhosa, né? Essa condição aqui, ó. Todo o povo vendo trovões, relâmpagos e som de trombetas e a montanha fumegante, eles tiveram medo. E ficou de longe. Disseram à marcha, fala-nos tu, e nós ouviremos. Fala-nos tu, as palavras que Iau fala, e nós ouviremos. Não nos fale, Iau, para que nós morramos. Marcha disse ao povo, não temais. Iau veio vos provar, para ver, para que o seu temor esteja diante de vós, e não pequeis. O povo ficou de longe e Marcha se aproximou da nuvem escura onde Iau estava. Tá vendo? Da nuvem escura. A voz da nuvem é quem? Iauxa. Tá vendo? A voz da nuvem é quem? Iauxa. Então, Iauxa é o sol que dá a palavra, reflete na lua e vem até nós. É aquele intermediador, entendeu? Entre nós e Iauxa, que é a palavra de Iauxa, o evangelho de Iauxa. Ele é aquele que Iau escolheu a lua para poder trazer a palavra, mas é a mesma palavra de Iauxa. Ele apenas reflete ela. Entenderam? Volta lá em Apocalipse 1 agora. Muito lindo, né? O nome de Iauxa. Versículo 15. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como a face do sol, que brilha com todo o seu esplendor. Tá vendo? Versículo 17. Ao vê-lo, caiu como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a sua mão direita. Em minha direita, longos dias. Aí caiu como morto. O que ele fez? Colocou a mão direita. Deu a vida para ele. Porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas. Tá vendo aqui? Não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades.
Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois dessa. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e do candelabro de ouro com 7 hastes, as estrelas são os anjos das 7 eras, e o candelabro são as 7 eras da igreja. E então, quem está recitando aqui, quem está dando a visão para Yohana é o anjo. Que anjo? Micael, aquele que reluz a palavra, né, de Yahshua, né? Yahshua trazendo a palavra e ele refletindo a mesma palavra do Pai, entendeu? A testemunha fiel e verdadeira. Aí, lá em Apocalipse 3, versículo 14, abre aí. Fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Quem está falando? É o anjo que está falando. O anjo está falando para Yohana escrever. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, Yohana, escreve aí a carta para Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Assim fala. Quer dizer, quem está falando? Agora é o anjo. Né? Aquele que já está, como se diz, uma visão dele com o nome de Yahshua e com o corpo de Yahshua. Entendeu? Sim. Assim, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Assim fala. Quem que está falando? O assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Yahweh. Por que é o princípio da criação de Yahweh? Porque ele herdou o corpo de Yahshua. E Yahshua, ele é o quê? O princípio da criação de Yahweh. Colossenses 1,15. Entendeu? Então ele está falando aqui com a herança. Ele está falando aqui com a herança. Eu sou o princípio da criação de Yahweh. Quem? Yahshua. Entendeu? Mas ele é fiel, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Micael. Então é Micael já no corpo de Yahshua. É o que entendeu? Tornou-se, né? Exatamente, que tornou-se. E aí tem um detalhe muito importante para confirmar que é Micael falando aqui, mas já com o corpo de Yahshua. Quer ver? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim fala, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Quem que é a testemunha fiel e verdadeira? Micael. O primogênito da criação de Yahweh. Quem que é o primogênito? Yahshua. Então, aquele que herdou, né? O herdeiro. Ó, aí fala, com esta conduta, etc, né? Aí, quando chega no versículo 21, olha aí, ó. Aí, beleza. Aí, o filho, Micael, ele herda o nome de Yahshua, não herda? Sim. Né? E herda todas as funções, inclusive a função de sumo sacerdote. E o Yahshua, ele herda o quê? A condição de Yahweh, o pai de Yahshua, né? Sim. Então aqui, ó, versículo 21. Ao vencedor, concederei sentar comigo. Com quem? Com o anjo. Sentar comigo. Com qual? Com o anjo que está anunciando para ele aquela palavra. Que é Yahshua Micael. Sentar comigo. É aquele que está falando. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono. Ó, peraí. Ao vencedor, concederei sentar comigo no meu trono. Assim também como eu venci. Quem venceu? O anjo. E Yahshua venceu. E venci e estou sentado com meu pai em seu trono. Entendeu? Estou sentado com meu pai em seu trono. Então, quem está falando aqui? Yahshua Micael, sentado com o pai dele. Entenderam? É a testemunha, por isso que deixa bem claro, assim diz, a testemunha fiel e verdadeira. E aí, então, Yohana estava escrevendo o que ele está falando, o que o anjo está falando, né? Aí, vamos lá em Apocalipse 19. Já está? É isso aí, a tripidez que a gente quer. O anjo de Yahweh é Yahweh. Exatamente. Falou mesmo. Exatamente. Aí, ó, vamos lá para o 19. Aí a Yohana viu que aquele personagem, o anjo, Micael, e olhou para ele e falou assim, nossa, a glória que esse anjo vai receber, porque tá falando dele mesmo. Por isso que ele viu a visão lá, ó, os cabelos eram brancos como a neve, viu tudo. Aí ele entendeu o que ele estava vendo. Aí fala assim, ó, versículo 9, 19:9. A seguir, disse-me, escreve, feliz, ó, quem está falando? O anjo falando para Yohana, escreve aí. Feliz aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, essas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Testemunha fiel e verdadeira. Essas são as verdadeiras palavras de Yahweh.
o sol refletindo na lua e a lua falando ali para Johanna, transmitindo. Essas são as fiéis palavras verdadeiras, ó, essas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Assim, ó, e na King James fala, essas são as exatas palavras. Aí, muito bem, essa aqui, ó. Essa fala assim, ó, essas são as exatas, quer dizer, o que Yahweh falou, eu tô te falando, Johanna. Essas são as exatas. Por que é isso? Porque, olha só, lá em Apocalipse 1, fala assim, ó. Apocalipse 1 fala assim, ó. Revelação de Yahshua Mashiach. Que Yahweh lhe concedeu. Yahweh que deu a revelação. Ó. Para que mostrasse aos seus servos. Yahweh que deu a revelação. Yahweh que estava falando a revelação. Mas falou diretamente com a Johanna? Não. Falou com o anjo e o anjo falava para a Johanna. Por isso que fala assim, ó. Essas são as exatas palavras de Yahweh. Por quê? Porque ele recebia a palavra de Yahweh e passava para a Johanna. Assim como ele recebe a palavra de Yahweh hoje e passa para nós. Exatamente. Entendeu? A lua que reflete. Ó, essas são as verdadeiras, ou então as exatas palavras de Yahweh. Aí, ó, caem então seus pés para adorá-lo. Porque ele falou assim, nossa, esse anjo, olha só, ele recebeu o corpo de Yahshua, recebeu o nome de Yahshua, eu vou adorar esse anjo. Ó, caí então seus pés para adorá-lo. Mas ele, quem? Aquele que estava falando para Johanna, mas ele me disse, não. Assim, não. Ó. Não faças, não adora eu não. O anjo fala assim, não me adora não. Não faça isso não. Porque se fosse um que queria exaltação, falava assim, não, pode me adorar, eu vou receber esse nome meu, eu sou esse. Não, ele fez ao contrário. Não faça isso não, ó. Sou servo como tu. Porque aqui ele ainda está naquela condição. Quando o herdeiro ainda é menor, nada se difere de um escravo, ou então de um servo. Aqui fala, não, sou servo como tu. Tá vendo que tá se comparando aí ao Johanna? Tá vendo aqui, irmãos? Sim. Que ele tá se comparando, sou servo como tu. Mesmo ele mostrando, ele falando a palavra de Yahweh para Johanna, de toda a glória que ele vai receber, sentando no trono, sendo sumo sacerdote, com o corpo do pai dele, com o nome de Yahshua, ele ainda fala assim, ó, não faça isso não, sou servo como tu. Então é a mesma condição que ele está hoje. Está servo como nós, como todos nós. A diferença é que ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele tem a vontade, tem como é que se diz a palavra correta? O esforço maior, entendeu? Porque ele sabe quem que ele é. Então ele tem que se esforçar muito mais. Ó, não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos. Tá vendo? Como tu e como teus irmãos. Que tem o testemunho de Yahshua. Tá vendo aqui, ó? Não faça. Sou servo como tu, como teus irmãos, que tem o testemunho de Yahshua. Assim diz, a testemunha fiel e verdadeira. Aí ele fala assim, ó, eu tenho a testemunha de Yahshua. É Yahweh que se deve adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahshua. Tá vendo? A testemunha fiel e verdadeira. Então, quem recitou o livro de Apocalipse para Johanna foi o anjo enviado, quem? Micael. Mas ele só falou o que Yahweh falou para ele. Revelação de Yahshua Mashiach. Que Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos. Por meio, o que é o meio? Tem um lado e do outro, aqui, ó, tem um lado e o outro. Aí tem um que está no meio. Por meio do seu anjo enviado. Quem é anjo? Micael. Tá vendo, irmãos? No nome de Yahshua. É muito lindo. Oi, papai. Aí você lembra do quê? Entre o lugar altíssimo e a terra tem um lugar no meio. É, exatamente. Onde ficava ali o sumo sacerdote. Exatamente. Lembra? Então, o lugar santo fica no meio, entre o santo dos santos e o ato exterior. Exatamente, papai. Vocês entenderam? Sim. O templo ele é formado de 3 átrios. O mais altíssimo, Santo dos Santos, né? Santo dos Santos, onde que fica o trono, né?
e o altar do incenso. No meio é aonde é o quê? É o santo lugar, é onde fica o candelabro, a mesa da proposição, com o pão da proposição e o vinho da libação, e o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, que é o mediador entre Ial e os homens, e tem o ato exterior, né? O ato exterior. Então é uma condição que está no meio, né? É aquele assim, ó, o povo que for orava ia até onde? Até o templo. O sumo sacerdote pegava a oração e apresentava Ial, entendeu? Essa função dele está no meio, por meio do seu anjo, por meio. Então, assim, ó, a palavra vem de Ial, né? Reflete na lua e a lua reflete para nós. É a função do mensageiro. Por isso que fala assim, ó, quão belos é os pés do mensageiro de Filadélfia, que anuncia o evangelho da paz. Tá vendo? O evangelho, qual evangelho? O evangelho de Lucas. Entenderam? O nome de Alcha? Já vou finalizar. Gratidão? Vamos dar gratidão aqui. Os irmãos têm alguma dúvida? Papai quer falar mais alguma coisa, papai? Só mais uma coisa. Quando você leu em Alcha, você leu que está aonde? No monte. No monte. Anunciar que o teu Ial reina, né? Exatamente. Então, está no monte. Aí pergunta para um dos irmãos aí, que hora que é aquele momento que ele fala para o povo, o teu Ial reina. Vamos lá, irmão Tiago. Vamos abrir a passagem lá. Cadê a tradução? Ialcha. Ialcha 52, versículo 7. Pode ser até na Ialchalam. 1339. Ialcha. Qual página, irmã? 1339. Ialcha 52, né? 52, 7. Como são belos, irmão Tiago, presta atenção. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, ou então que anuncia o evangelho da paz. O papai perguntou, que momento que é esse que está sobre os montes? Já ficou até emocionado, deixou o celular cair. Pai de Alcha Céu, Pai de Alcha. Pai de Alcha Igreja, Pai de Alcha. Esse momento que ele está sobre os montes é o momento que Alcha recebe o nome de Ial e ele está sobre o Monte Sião. Fazendo link com Apocalipse 12,